Vamos dar continuidade às oitivas. Bom dia a todos. Estamos começando hoje as oitivas da Comissão Parlamentar de Inquérito 001/2023, conforme prevê o artigo 71, 74 e 76, todos do Regimento Interno. A comissão aqui presente quer deixar claro que essas oitivas se faz necessária para termos uma melhor clareza dos fatos relacionados aos documentos já analisados. Também temos que informar que essa é o primeiro dia das oitivas, que a Comissão Parlamentar de Inquérito está em andamento com 20 itens em análise. Portanto, teremos ainda muitos dias nesse mesmo trabalho de ouvir os envolvidos. Inicia-se os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito, ouvindo assim a partir de agora os intimados nos últimos dias 21 e 22 de fevereiro de 2024. De acordo com o artigo 23, 203 do Requerimento Interno, peço que desligue os celulares. Senhor Sidney, bom dia. O senhor, no momento, está como testemunha e a comissão precisa te orientar o dever de falar a verdade, presente no artigo 342 e 203 da CPP. Nesse momento, eu passo a palavra ao nosso relator, o vereador Lindomar Arantes de Carvalho, o qual iniciará as perguntas ao senhor. Porque os documentos da licitação estão todos com página rasurada. Qual documento, qual licitação? A maioria. Eu desconheço. Rasuras em processo licitatório? Senhor Sidney, só um momento, senhor presidente, por questão de ordem. Aqui encontra-se, né, alguns documentos que foram enviados a essa comissão, que foram feitos através de requerimento, eles se encontram com rasuras, com corretivos e uma nova numeração. Então a gente gostaria de saber se o senhor tem alguma informação para nos dar em relação a isso. Raríssimas vezes isso aconteceu devido ao tamanho das pastas do processo. Na hora de numerar, geralmente ocorre esse erro de pular uma página ou outra, a gente corrige. Só um minutinho, por favor, que está pedindo para que o senhor pudesse falar no microfone. Isso poderia ver se está ligado. Você quer que repete? Se puder repetir, por favor. Não, as pastas de licitação, em alguns processos, são muito grandes, as pastas ficam muito grandes. Na hora de efetuar a numeração das páginas, ocorre, eventualmente, de pular uma página ou outra, a gente corrige, sem problema. O que foi percebido pela comissão é que a maioria dos documentos que desceram lá de cima, todos foram apagados e renumerados. Desconheço. Vocês, membros da Comissão de Licitação, no ano de 2023, já conheciam o empresário Eber da Silva Oliveira, dono da empresa Dristel Construtora? Eu, falando por mim, não. Conhecia o trabalho que essa empresa prestava? Não. O mesmo era pessoa habilitada na época da licitação ocorrida com finalidade da reforma da Prefeitura Municipal para participar do certame? Sim. Então, o senhor conhecia ele? Não, de acordo com a documentação apresentada, ele era uma empresa habilitada, eu não conhecia. Ah, ok. Como você nos explica o fato que o senhor Eber da Silva Oliveira foi desclassificado por falta de capacidade técnica para a obra de mureta e colocação de alambrado do parque? Porém, 6 dias anteriores, ele havia sido habilitado para uma obra muito mais complexa
para a realização do serviço. Não me lembro desse fato. Agora não recordo. Questão de ordem, senhor presidente. Então não houve, senhor Sidney, nenhuma documentação inabilitada pela comissão de licitação Para do pré... credenciamento, não. Não, na primeira licitação não houve nenhuma... Não me recordo, honestamente não me recordo agora. Não me recordo. Mas para ser habilitado, com certeza não. O senhor sabe me informar quem é o funcionário responsável pela licitação e como as funções são distribuídas entre eles? São 5 membros e tudo é feito em comissão. Com a participação dos 5. Então, tudo que se resolve-se entre os 5, é tudo de comum acordo. Sim, por isso é chamado de comissão. Ok. O cronograma de empresa Dristel foi cumprido na sua totalidade dentro do prazo? Desculpe, não entendi a pergunta. O cronograma da empresa Dristel foi cumprido na sua totalidade dentro do prazo? Quanto à execução da obra, Sim. não cabe à comissão fiscalizar a execução de obra. A comissão de licitação. Isso não é de competência da comissão de licitação. As contratações de prestação de serviços efetivos na administração pública, elas devem ser feitas por licitação, correto? Efetiva? Não, por meio de concurso. Não. Vou repetir a pergunta. As contratações de prestação de serviços efetivos na administração pública, elas devem ser feitas por licitação? Sim. Desculpa. Então, eu não estou entendendo esse efetivada. Por exemplo, Qualquer tipo de prestação de serviço? uma prestação de serviço, ela tem que ter um começo e um término. Então, ela tem que ser Sim, uma coisa sim. efetiva. Todas Salvo têm que ser... as prestações contínuas, né, de serviço contínuo. Sim. As demais têm que ser Tem um prazo, por sim, licitação. sim. Como o senhor nos explica o fato que a obra de reforma do prédio da prefeitura ter efetivado o certame da licitação com apenas o comparecimento de 2 empresas? Eu não me recordo agora qual foi a modalidade do processo. Normalmente, para uma licitação, não pode- usa-se 3 empresas? Não, para cotação, para estipulação de preço médio. Um pregão, por exemplo, pode acontecer apenas com uma empresa. Com E apenas a- de uma empresa. Tomada de preço, seriam quantas empresas? São... Não. O seu acompanhante ele não pode se manifestar. Eu não estou lembrando, não lembro agora. O senhor não se recorda. Tudo bem. E não teria que essas empresas terem um engenheiro responsável para a execução da obra? Sim. O senhor Bom, se re- no caso de obra, De obra? sim. Eu estou falando da obra da reforma Sim. da prefeitura. O senhor se recorda se tinha um engenheiro? Não. A prefeitura, ela caracteriza em reforma predial, correto? Sim. Como o senhor nos explica ela ter sido classificada como reforma de edifício quando se reformou apenas um andar? Salvo me engano, o pavimento inferior aqui foi desmembrado e doado à Câmara. A prefeitura só é dona do pavimento superior hoje. Sim, a prefeitura só é dona do pavimento superior. Sim. Então, ela não podia ser considerada como edifício, correto? É uma edificação, como qualquer outra. Não. Por que não? Se é um Eu não sou pavimento... engenheiro para atestar isso um laudo técnico, mas é uma edificação como qualquer outra.
fazer de novo? Tá. A reforma da prefeitura, ela caracteriza em reforma predial, correto? Sim. Como o senhor nos explica ela ter sido classificada como reforma de edifício quando se reformou apenas um andar? Gente, olha, eu vou repetir, eu não sou engenheiro, eu não tenho conhecimento técnico na parte de engenharia, mas é um edifício por ter mais de um pavimento. Vocês concordam? A partir do momento que tem mais de um pavimento, se torna um edifício. Agora, foi reformado só o pavimento superior, repito, porque o pavimento inferior foi doado à Câmara, não pertence à Prefeitura mais. Não tem por que fazer uma reforma aqui num prédio que não é mais da Prefeitura. Então, é esta pergunta que eu estou fazendo ao então, senhor. exato. Porque ela foi considerada como edifício. Mas é um edifício. Mesmo não ter a posse do pavimento inferior não sendo mais da Prefeitura, não deixa de ser um edifício. Essa classificação como edifício já visava um possível aditivo? Não. Que eu me lembre, não. Existe a planilha para reforma global para o primeiro andar do prédio da prefeitura, que é a parte superior. Foi vistoriado e acompanhado pelo engenheiro responsável da empresa, ou só pelo engenheiro da prefeitura? Não me recordo. Vistoriada a execução. Qual eram as telhas usadas na cobertura do prédio da prefeitura antes da reforma e o tipo de telha? Não sei dizer. Existiu uma denúncia feita pelo vereador Maurílio Vieira da Rocha Filho quanto à primeira etapa da obra, ao que se refere ao telhado trocado, e foi demonstrado que as telhas estavam todas sem alinhamento, com passagem de água visível, telhas deterioradas, calhas sem caimento, empoçamento, água, acabamento com malha asfáltica no lugar de calha de água pluvial. Por que não foi detectado pela prefeitura essas irregularidades, já que o responsável pela execução da obra era o próprio engenheiro da prefeitura? A senhora acabou de falar tudo. O trabalho da comissão de licitação termina na assinatura do contrato. A execução de obra não compete a gente. Não cabe à comissão de licitação e execução de obras. Eu não sei informar O senhor com sabe relação à execução. me informar quem era o responsável dentro da comissão de licitação pelo cumprimento dos contratos? O cumprimento dos contratos é feito por quem faz a execução da obra. Repito, não é de competência da comissão de licitação cobrar execução de obra, execução de contrato. Comissão pede, nesse momento, para que você faça o reconhecimento das planilhas orçamentárias da primeira e segunda fase da reforma da prefeitura, se foi através de planilha que a comissão autorizou o pagamento desse serviço.
Então, o senhor reconhece as planilhas? A priori, sim. Eu acho que eu já fiz a pergunta, mas vou fazer de novo. O senhor sabe nos informar por que a numeração das folhas de licitação da referida obra estão rasuradas, remarcadas e com nova numeração? Repito, devido ao volume da pasta, na hora de pagiarmos para numerar, acontece, vez ou outra, de passarmos 2 páginas. Aí pula uma página. A gente refaz a numeração, mas isso é muito raro de acontecer. Uma vez, Estranho que todos desceram rasurados. O senhor pode nos informar qual foi a necessidade do aditivo da licitação, sendo que essa já ultrapassava o valor licitado? da reforma da prefeitura, Sim. devido à desistência da primeira empresa contratada. Foi necessário continuar a obra por meio devido à modalidade por meio de aditivo. Existem pagamentos da empresa que prestaram a reforma da Prefeitura Municipal, onde constam nota de serviço e dentro dessas notas foram pagos material de construção dentro da nota de prestação do serviço. Foram apresentados para vocês a nota fiscal desse material? O pagamento não é de competência da comissão de licitação. Então, vocês não têm conhecimento de nenhuma nota Pagamento fiscal? não. Perfeito. Sr. Sidney, dando continuidade nas perguntas, gostaria de saber se o senhor sabe nos informar se algum material foi reusado na prefeitura, como no caso de telhas, calhas, enmadeiramento do telhado, portas, janelas, instalação elétrica, e do que não foi reusado, saberia informar o destino que tiveram e se isso gerou alguma documentação que pode ser apresentada? Desconheço tudo isso. Sabe informar quem foi o responsável de comprar todo o material elétrico usado na obra, de forma que possamos solicitar a essa responsável cópias das referidas notas fiscais? Não. Não? Seria a primeira... Suponho que seja... não sei se o almoxarifado já estava funcionando nessa época. Não sei informar, não lembro. Não sabe nem informar se foi a primeira contratada, se foi a segunda, se foi eletricista? Não sei. Execução, com relação à execução, repito, não é de competência da comissão de licitação. A questão maior que a gente está perguntando seria a solicitação das cópias das notas. É isso. Isso Tá. já também não é com a comissão. Você sabe também nos informar quem foram as pessoas contratadas como mão de obra na segunda etapa da obra e no aditivo? Repito, não é de competência da comissão assuntos relacionados à execução da obra. Sabe explicar por que foram inseridas mão de obra de marceneiro, eletricista, ajudante de eletricista e servente de obra na segunda etapa da obra? Repito, a execução da obra não é de competência da comissão de licitação. Sendo que se tratava de uma empreita global e isso não estava incluso no edital e nem na licitação inicial. Desconheço, então. Sabe explicar por que fizeram uso de e-mail do RH e qual o envolvimento do setor de recursos humanos da prefeitura nesse assunto? Porque o e-mail da comissão de licitação, da licitação do município, foi criado esse ano. Anterior a 2024, a comissão utilizava os e-mails de cada departamento. Eu recebia no meu e-mail do tributário, e cada membro da comissão recebia no seu e-mail do seu setor competente. A empresa Heber foi aberta em 1/6/2021, poucos meses antes desse edital. E durante o processo de licitação, foi constatado pela comissão de licitação que a empresa não apresentou com clareza um atestado de capacidade técnica, sendo então chamado o engenheiro da prefeitura para dar parecer a respeito, o qual julgou a empresa como apta. E só por isso ela pôde ser habilitada no processo e seguir para a próxima etapa do certame. Qual foi o documento apresentado pela empresa? Não recordo. O senhor estava presente no processo. Sim. Quais quesitos não estavam claros quanto à capacidade técnica da empresa? Não lembro.
Quais foram as justificativas para considerar a empresa como apta? Não tem justificativas. Para ser considerada apta, tem que estar com a documentação, apresentar a documentação cabível. Ela apresentando a documentação cabível, ela se torna apta a participar do processo. Então, só que não foi apresentado com clareza para a comissão, onde foi pedido um parecer do engenheiro da prefeitura. O senhor não recorda, então? Realmente eu não recordo. Tá. Tá. O senhor também não sabe onde ficou registrado o parecer do engenheiro da prefeitura sobre a capacitação técnica? Se houve parecer, está no processo. Tá. Então, o parecer está no processo. Se houve parecer, está no processo. Assim como toda a documentação. Se houve, o senhor também não tem certeza que... Não recordo, honestamente não recordo. Durante o processo da empresa Drystel, na sua habilitação do processo de licitação, constatou-se possível irregularidade com a certidão negativa de débitos trabalhistas, sendo desclassificada. Depois de apresentar sua defesa, restou constatado que o sistema do TST tinha tido um problema e não poderia apresentar confirmação da autentificação da certidão. Então, a empresa foi reclassificada e venceu a licitação. Mas onde consta que, de fato, existiu uma certidão negativa de débitos trabalhistas autenticada, apresentada para essa comissão? Ela chegou a apresentar a certidão... Ela foi desclassificada por não apresentar com possível irregularidade. Depois ela recorreu... Por motivo... Então, aí ela fez o recurso... de falha no sistema do TST. Então, ela fez um recurso, através disso, e a pergunta é, a empresa reclassificada venceu a licitação. Mas onde consta que, de fato, existiu uma certidão negativa de débito trabalhista, autêntica, apresentada para essa comissão? Consta depois do recurso que houve... Sim, porque no caso de certidões do âmbito fiscal, vamos supor que uma certidão esteja vencida. A legislação prevê um prazo para apresentação de uma nova certidão. No caso desse do Tribunal da Certidão Trabalhista, eu não me recordo exatamente o que aconteceu, mas se houve problema no sistema trabalhista para emissão da certidão, pode ser uma justificativa. Honestamente, não lembro exatamente agora, mas é cabível justificativas nesse sentido. Tá. A lei permite aditivo com acréscimo dentro dos limites estabelecidos, sendo que todo e qualquer aditamento deve ser justificado detalhadamente e está sujeito à fiscalização e controle. Poderiam informar onde estão as justificativas para definição de todos os itens inseridos nos contratos e aditivos com a empresa Vieira e Salles e quais são esses documentos? Isso tudo informação constante no processo. Esses documentos então não foram apresentados para a CPI? Se existem, com certeza, foram. Tá. Na disputa da licitação, tanto a empresa vencedora como a segunda colocada ofertaram valores menores do que os de referência em tabelas do CETOP ou SINAP. No entanto, no contrato com essa segunda colocada, para a continuação da obra, foi utilizado o valor integral dessas tabelas. Por qual motivo não corrigiram esses valores proporcionalmente os ofertados à época da licitação? Isso é uma ferramenta permitida por lei. O aditamento do contrato integral, nesse caso. E o mesmo vale para o termo de aditivo para a fiscalização de obra? Por qual motivo usou como referência o preço integral dessas tabelas, sendo que no processo de licitação a oferta dessa empresa era de valor menor do que as dessas tabelas? O senhor fala a empresa que assumiu a continuação da obra? Não, as duas empresas ofereceu um valor menor que a tabela
CETOP e a SINAP. Qual o problema disso? Então, aí a pergunta é essa. O mesmo vale para o termo de aditivo, para a finalização da obra? O termo de aditivo tem um percentual estabelecido por lei. Você sabe informar o É percentual? 25%, nesse caso, salvo me engano, de continuação de obra, é 50%, salvo me engano. 50% do total do contrato inicial. No edital e nas ofertas das empresas que participaram do processo de licitação, não constam os itens relacionados como descrição dos serviços, drenagem das águas pluviais. Já no contrato com a empresa Vieira e Salles, para dar continuidade na obra, consta esse item com um valor de R$ 9.997,85. Poderia explicar como isso é possível e se esse item foi de fato licitado e onde consta a documentação, as justificativas para esse acréscimo? Não me recordo, mas se houver, consta tudo na pasta do processo. Dentro do item instalação elétrica, continham todo o material elétrico necessário para a obra. E a primeira contratada não fez nada dessa etapa. E para a segunda contratada, isso não foi incluído no contrato. Mas no contrato da segunda contratada foi inserido mão de obra de eletricista e ajudante de eletricista. E que esses foram executados seus serviços ao longo das medições e conclusão das etapas da obra com essa segunda contratada. Então, como puderam trabalhar se não existia um material elétrico no contrato e também não foram adquiridos pela primeira contratada? Não recordo. Nossa, só se enfiar. Quais foram os trabalhos realizados por esses profissionais? Não é de competência nossa. Quem é o detentor da nota fiscal de compra desses materiais elétricos? Contabilidade. Existem muitos itens que foram inseridos no contrato com a segunda contratada, mas que não faziam parte do edital e nem das ofertas apresentadas na licitação inicial. Outros que faziam parte e não foram executados pela primeira contratada, tiveram seu quantitativo aumentado para a segunda contratada. O que justifica esse acréscimo todo, sendo que nada disso havia sido inicialmente licitado? A justificativa do material não compete a gente questionar, isso não faz parte da comissão de licitação. Agora, com relação ao aditivo, é totalmente legal e previsto em lei. Tá, isso não quer que liste os que foram... Não precisa ler a lista dos materiais que foram inseridos para a segunda contratada? Não. Isso é legalmente previsto com relação ao aditivo. Tá. Existiu boletim de medição para o último pagamento, o relacionado como o aditivo de R$ 84.430,83 centavos? O senhor sabe me dizer se... Não recordo. Senhora Presidente, as perguntas por hoje, senhor Sidney, são essas. Senhor Sidney, muito obrigado por ter comparecido. E as perguntas hoje são só essas. Se Agradeço. necessário for, a gente chama o senhor Estarei à de disposição. novo. Obrigada.